E aí eu vou fazer uma pergunta agora, entrar num assunto aqui, dentro da nossa pauta, que é... Queria saber de vocês qual é a impressão, o que é ser anestesista? Eu queria falar para o César, depois a gente passa para a Vivian também. O que você acha, César? Como é você? O que você acha que é ser anestesista? O que você pode falar sobre a sua especialidade médica? O que Eu acho você que considera? O ser anestesista, ele é você ser uma pessoa comprometida, né? Comprometida, disponível, né? Você tem que ser um profissional disponível, comprometido com o cirurgião, mas acima de tudo com o paciente. A gente tem uma característica muito interessante da anestesia, que eu acho, que o nosso cliente é o cirurgião. A gente presta um atendimento para o cirurgião, né? O nosso cliente primário é o cirurgião. Mas o nosso compromisso é com o paciente. Eu não sei se vocês conseguem me entender o que eu estou querendo colocar. Né? Ele é o meu cliente, mas o meu compromisso é com o paciente. Então, qual é o meu papel? O meu papel é a segurança do paciente e o bom resultado da cirurgia. Então, a minha especialidade funciona de uma forma que, às vezes, eu preciso negociar com o cirurgião, no caso com o Haroldo, eu preciso negociar com ele o que é viável, porque, às vezes, o que ele quer fazer, num determinado momento, aquele momento pode não ser o melhor para o paciente e eu estou ali para ajudar ele nisso. Comprometido, né, com o paciente, por mais inconveniente que seja para ele, a gente ter que alterar certos planos ou às vezes postergar uma cirurgia, mas como a gente está comprometido sempre ali com a vida do paciente, então eu acho que ser anestesista é isso, é você ter um compromisso com a vida daquela pessoa. Você é um clichê falar, mas você é o anjo da guarda do paciente durante a cirurgia. É a gente que mantém o paciente bem e vivo e estável para poder o cirurgião operar. Eu acho que a anestesia é o anjo da guarda realmente, porque você dá as condições para a gente fazer ali. Exatamente. Então, se tiver um anestesista bom, o cirurgião vai ter o tempo ali necessário para ele. Então é uma responsabilidade imensa, porque você. O que é o trabalho do anestesista? A gente induz, é um coma induzido, né? Você induz um estado de não reação ao estímulo cirúrgico, que de outra forma seria inviável de ser feito. Você imagina você abrir um crânio ou abrir uma coluna, é completamente inviável sem o paciente não estar anestesiado. E a anestesia não é só para botar para dormir, né? Na verdade, o profissional anestesista, a gente não exerce a indução do sono, a gente não exerce o botar para dormir. O que a gente exerce, o ser profissional anestesista, é exercer uma coisa que a gente chama, é uma visão mais ampla, que a gente chama de medicina perioperatória. Então é ver o doente como um todo e manter o doente estável sob todos os aspectos, porque a cirurgia, ela induz alterações endócrino-metabólicas e fisiológicas no paciente, que se o anestesista não estiver tomando conta de forma correta ou de forma mais atenta durante a cirurgia, o paciente pode não sair bem, né? E a anestesia tem uma característica que é interessante. A anestesia, ela é perigosamente fácil. Então, Mas perigosamente fácil como? O que é isso? Parece que é fácil você dar algumas coisas ali e a pessoa apagar, né? Mas é justamente, às vezes, isso encanta alguns profissionais e você acaba, vamos dizer assim, não entendendo que aquilo ali é seguro, mas é seguro se você tiver com uma atenção extremamente focada, né? Então, quem convive mais perto de mim, fora do centro cirúrgico, costuma dizer que eu sou muito distraído. Você é muito distraído, você não vê as coisas na rua, você esquece onde botou as coisas, mas é porque eu acho que eu gasto todo o meu foco e atenção durante a cirurgia, porque aquilo ali exige realmente um foco e concentração tão intensos que quando eu saio dali realmente eu não tenho esse foco, eu fico meio realmente, eu sou uma pessoa distraída no dia a dia, porque a gente tem que performar 100% ali na cirurgia. Cara, né? eu ouço isso muito mesmo também.
É justamente por isso, exatamente o mesmo argumento que eu falo. A gente, no nosso trabalho, a gente tem que ser tão focado, tão focado. Eu acho que a gente gasta tudo ali. Sim, então, quando eu saio de ser cirúrgico, eu quero andar de chinelo. Eu não quero prestar atenção em nada em casa. Realmente é verdade. Uma coisa interessante da nossa... do lidar ali na cirurgia, que é o seguinte. Você pega, por exemplo, um atleta de elite, um profissional de elite, um campeão de Fórmula 1, ou você pega o Usain Bolt, o campeão mundial de 100 metros rasos. Eles são atletas de altíssima performance, um Michael Jordan, mas eles não performam 100% o tempo todo. Não é exigido dessas pessoas uma performance de 100%. O Michael Jordan pode perder um jogo, o Ayrton Senna ou o Schumacher podiam perder alguma corrida, né? O Romário às vezes perdia um gol, e isso não deixava de fazer deles pessoas assim estarem no topo, o sucesso. Mas para nós, a gente é exigido de nós uma performance de 100% o tempo todo. Porque se a gente não performar 100%, o negócio não funciona, não vai bem. A gente não pode ser 99. A gente não pode ser 99. A gente tem que ser 100. Então ele só termina a cirurgia quando está 100%. Ela só autoriza a cirurgia a começar, que ela que faz todo o preparo ali, ó, ela que prepara o material para ele poder operar. Ele não tem como pensar nisso, por isso que ela é a profissional instrumentadora, né? Então é que nem a gente pode dizer, que nem voo da NASA, né? Que nem lançar um foguete. Se não tiver 100%, não sobe. Ela vira e fala, não, olha, não está 100%, não vai subir. E não tem adaptação, ou não tem concessão. Improviso. Não tem improviso, não tem concessão. Não, doutor, olha só, está 99% aqui, mas vai. Não. Doutor Haroldo, ela pega e fala, olha só, não está 100%, não vai acontecer. E então ele tem que performar 100%, porque como é que ele vai deixar o paciente torto? Não, olha, eu tirei só metade aqui. Hoje não deu para mim. Não consegui fazer. Não tem justificativo. Não tem justificativo. Eu vou virar a hora, olha só, cara, o paciente aqui não acordou porque realmente eu não consegui. Não deu, cara. Não, me distraí, eu injetei um negócio errado aqui, e agora o paciente está em coma e não vai mais sair, não vai acordar, vai demorar uma semana para acordar. Enfim, teve uma complicação, porque eu tô falando, desses profissionais de ponta, eles não precisam performar 100% para serem os profissionais de ponta que eles foram ou são. Mas de nós, é o que espera 100%. É o que se espera 100%, e é assim que tem que funcionar, né? Então, eu acho que você, voltando ali ao pauta da pergunta, né, ao mote da pergunta, como é que é ser um anestesista? É ser um profissional comprometido, disponível, né? E que entender que seu compromisso com a vida do paciente, né? E entender sempre que aquela responsabilidade ali é muito grande e que você está com a vida do paciente na sua mão e que para a coisa fluir de uma forma correta ou para que a cirurgia seja bem sucedida, você tem que estar ali a 100%, 100% entregue, né? 100% atento. E realmente a minha profissão especificamente, eu costumo dizer que ela não permite, ela tem muito pouca margem para falha, né? Porque o cirurgião ele ainda pode ter uma falha ali que ele consegue corrigir. Um bom cirurgião faz parte do cirurgião. Às vezes, não, olha só, eu estou indo para um caminho aqui que não está dando certo, então eu vou corrigir para cá. Mas para mim não. Geralmente as falhas em anestesia elas implicam em complicações muito graves para o paciente. Então você tem que ter isso em mente, ter esse comprometimento. Tem anestesistas e anestesistas, né? Eu acho que enfim, tem várias maneiras de você chegar no final da cirurgia. Você pode chegar de Mercedes, você pode chegar de Fusca. Então eu quero sempre ser o anestesista que levou o paciente de Mercedes do início até o final da cirurgia. Eu acho que é essa visão que eu tenho do meu papel ali como profissional anestesista. Então agora, sabendo da Vivian, o que é para ela ser instrumentadora? Porque eu falo sempre para você, né? Várias vezes eu peço um instrumento achando que aquele instrumento vai me ajudar, e quando você mesmo fala, não, doutor, esse instrumento aqui eu acho que é melhor para esse tempo. Então isso é o que a gente... É a pessoa que está antecipando ali, que está por dentro da cirurgia. Você está prestando atenção o tempo todo. Então, como o papel da instrumentação é fundamental, né?
E eu acho que os pacientes muitas vezes não têm essa noção do que é ser instrumentadora e o que é a instrumentação cirúrgica, né? Que é muito mais do que eu acho que a maioria imagina, né? Sim. E a instrumentação, ela olha os detalhes dos materiais, né? Então, você que autoriza a cirurgia começar e tudo, então fala aí para como é que você vê a instrumentação cirúrgica? O que é ser instrumentadora cirúrgica? Então, ser instrumentador é além do passar ferro, né? Que muitas pessoas acham que é só ali, me perguntam sempre, então é você que passa o ferro ali na hora da cirurgia? E não é só o passar do ferro, né? A gente trabalha fiscalizando a contaminação do material, se o material está ok, a integridade do material, porque não é só olhar ali se o material está estéril, se a embalagem está íntegra, se está molhado, se não está molhado. Às vezes o material pode estar faltando um parafusinho, então a gente tem que olhar tudo isso ali. E a instrumentação vai além disso, né? A gente trabalha com comprometimento de abrir mão de várias coisas para estar ali, para que a cirurgia aconteça. A gente trabalha com a antecipação de alguns problemas ali, de chegar e já ver se está tudo ok dentro da sala, se equipamentos que foram pedidos às reservas estão ali disponíveis para a gente. E é importante ressaltar que você não opera, mas você entende a cirurgia do início ao fim. Sim. Do início ao fim. Né? Então, você sabe, inclusive, se ele tem as alternativas para o que ele quer fazer. Ela entende a instrumentação. A instrumentadora é isso. Né? Olha só, meu plano é fazer dessa forma. Mas ela fala, tem o material para ele fazer dessa forma? Tem. Mas tem também as alternativas, e que alternativas ele poderia fazer para esse caso aqui? E ela, então, né, é muito além, como se falou, do passar ferro. Né? Porque a preocupação, isso não é preocupação do cirurgião, saber se ele sabe que ele tem um plano, e ele sabe que ele tem alternativas ao plano cirúrgico dele. Mas quem tem que saber, e ele não é viável. Olha, Vivian, eu vou fazer o plano A, mas tem o B, o C, o D e o E. Não, ela tem que saber que tem um plano B, o C, o D e o E. E outra coisa, ela tem que organizar isso não, olha, quando ele pega e fala, posso começar a cirurgia, ou ela autoriza, podemos fazer a cirurgia, ele está tranquilo, e eu também estou tranquilo, claro, como eu falei, né, uma confiança, uma rede de confiança aqui. Ele está tranquilo que ele sabe que ele está com um plano A na cabeça, mas se tiver um plano B, um C, um D, enfim, o que for preciso para aquela cirurgia ali no final dar certo para o paciente, ela já olhou antes. Então ela não opera, mas ela sabe tudo. E uma coisa que é muito importante, que eu acho que os pacientes às vezes não têm a noção disso, eu acho, é saber que o cirurgião ele tem que se preocupar só com a cirurgia. É tão importante aquilo ali. Aquele ato que a gente está fazendo ali, que eu falo como cirurgia, anestesia, instrumentação e a cirurgia em si, o cirurgião. É tão importante que cada um tem que se preocupar só com aquilo que ele está fazendo. Não tem como você operar preocupado se o paciente vai sair vivo ou não, ou se tem ou não material. E a instrumentadora é um exemplo disso. Por que eu falo isso? Porque eu acho que eu lido com o paciente e eu falo, tem a equipe cirúrgica a instrumentadora, anestesista e o cirurgião. Eu acho que eles não têm noção da importância da instrumentação. Por exemplo, o que eu acho que a gente brinca muito com a Vivi, com você, Vivi, da questão do material, da checagem do material. Ela checa o material que antes de começar, que o paciente ele não sabe, a pessoa que está cuidando da limpeza do material que ele está usando, da esterilização, é você. É o cuidado que você tem para me autorizar a começar uma cirurgia. Então, fala sobre isso aí para a gente. Como é que você vê essa parte aí de checar o material? Que isso é muito importante. Sim. O material ele passa por um processo de esterilização dentro do hospital, sempre que chega. E cabe ao instrumentador ver se todo esse processo foi feito, se foi concluído com sucesso. Se o instrumentador não está fazendo isso, ele não é um trabalho correto dele. Não é um trabalho correto, porque a gente está colocando a vida do paciente em risco com uma possível infecção, né, no pós-cirúrgico. Então a gente tem que ver a integridade da embalagem do material, seja ela do grau, no tecido. A gente tem que ver se o material está molhado ou não. A gente tem que ver se o integrador passou pelo processo, porque ele muda de cor. E eu olho quase, se eu pudesse levar uma lupa ali estéreo comigo para eu olhar se tem algum furo, alguma coisa, porque tem que ver se tem furo, se tem rasgo,
se tá molhado, se não tá molhado, se o integrador virou, e assim, tudo isso a gente tem que prestar atenção. A quantidade de caixa que tá ali, porque tem o padrão de caixas que vai para uma artrodese, para uma endoscopia, para cada tipo de cirurgia, então a gente tem que ver toda a quantidade de material que tá ali, se tá tudo disponível, se estão todas as caixas íntegras e estéreis. E até o nosso próprio, né, os capotes, porque assim, eu verifico tudo. Às vezes eu tô olhando a embalagem de Cuba e eu vejo que tem algumas pessoas ao redor olhando com aquela cara assim, de, nossa, ela tá olhando a Cuba? Sim, eu tô olhando a Cuba, porque tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo impecável, porque um dos meus principais lemas de vida, assim, para instrumentação e para vida, é a empatia. Eu tenho que me colocar no lugar daquele paciente. Eu quero o melhor para mim, então eu vou querer o melhor para ele. Então, sempre que eu falo, poderia ser o seu pai que está ali, a sua mãe, o seu irmão. Então, faça o seu melhor, dê o seu melhor. Veja a qualidade do material. Ah, tá estéreo, tem uma gota d'água. Às vezes a gente escuta, mas é só uma gotinha, mas é água, ela não tem que estar ali. Então, o material está contaminado. E eu olho para o doutor e falo, está contaminado, vai voltar. E isso é importante pelo seguinte, é uma coisa que sempre entra na minha cabeça. Cirurgia, a gente tem um tempo para tudo dar certo. Sim. Então a gente às vezes precisa de 2 horas para a cirurgia dar certo, 3 horas para a cirurgia dar certo, 4 horas para a cirurgia dar certo, 12 horas para a cirurgia dar certo, e eu preciso de 1 segundo para dar errado. Então esse 1 segundo pode ser na checagem do material. E a outra coisa que eu acho também é o seguinte, cirurgia, enquanto você não fez, você pode fazer, né? Enquanto a gente não operou aquele doente, a gente pode operar ele no futuro. Então não tem problema a gente chegar e não postergar uma cirurgia por causa de alguma coisa que não está funcionando direito. O compromisso nosso é com o paciente mesmo. Então você pode fazer uma cirurgia se você não a fez. Agora, o problema da cirurgia é você já começar a fazer. Se você começar, não tem mais como você voltar atrás. Então tem que estar tudo certinho mesmo.